Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Novamente, eu aqui com o Rafael Carvalho. Nós vamos fazer a continuação daqueles pitacos sobre simbologia e um pouquinho mais que a gente está fazendo de uma maneira bem simplificada para que o público, principalmente o novo no canal que não está acostumado comigo, vai adquirindo uma certa compreensão melhor da simbologia que eu costumo falar já digamos, encaixada nos temas que eu desenvolvo, então é bom sempre conhecer a base, como ele vem trazendo para vocês, e que está dentro do livro dele, que ele vai apresentar também para aqueles que ainda não viram os outros vídeos, né? Depois, no finalzinho, ele apresenta o livro, que é exatamente uma ideia bem precisa dentro da simbologia da base, que é fundamental para que você possa conhecer, entender e olhar para o mundo, as notícias, o que está acontecendo, e identificar essa parte que trabalha com o inconsciente da massa, o inconsciente coletivo, ou então trabalha com você de forma consciente, e você a reconhecendo, traz a parte positiva disso e adquire consciência, ou então neutraliza o implante, que muitas vezes, através dessa simbologia, quer se fazer na sua própria mente. Então, é com você, Rafa. Oi, Maria. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer sempre estar aqui de novo. Tenho percebido que os vídeos têm tido bastante comentário positivo, muita gente interagindo. Eu estou muito feliz com isso, com o pessoal gostando dessa interação, né, da nossa interação, né, Má? Sim. E como a Maria já apresentou, a gente está trazendo sempre temas aqui da base da semiótica, da base da simbologia, né, trazendo alguns conceitos muito importantes para poder compreender melhor o universo que a gente vive. Afinal de contas, sem uma base sólida do conhecimento, você não vai entender o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Então, o nosso trabalho é esse, trazer aqui sempre as bases do conhecimento em geral, né, e basicamente aqui falando mais da simbologia. Tá? Então, a gente pensou aqui juntos e decidimos trazer um tema que é a base da base mesmo, né? A gente vai falar um pouquinho da flor da vida, ela é a base da arquitetura da geometria sagrada, então, já que estamos falando de base, vamos falar de geometria sagrada, vamos falar de flor da vida. Bom, pessoal, então aqui iniciando os slides, uma apresentação simples, né? Esse primeiro slide é para apresentar a flor da vida, a base da arquitetura da criação, nas profundezas dos templos antigos e nos códices sagrados, uma forma geométrica emerge como assinatura universal da criação. A flor da vida não é apenas um símbolo, é o próprio DNA do cosmos, a linguagem matemática através da qual o divino arquiteta toda a realidade manifesta. Então, essa forma bem bonita, né? É uma geometria bem bonita, ela é a flor da vida e nela está contida todas as formas geométricas que formam a matriz do nosso universo. Bom, vamos dar prosseguimento aqui para o próximo slide, tá? A evidência em pedra e a assinatura global. Aqui um slide só para mostrar como esse conhecimento ele já é muito antigo e ele estava permeado no mundo inteiro. Então, em templos milenares aí você encontra em diversos locais do mundo a referência da flor da vida, né? Então você encontra na Escócia, em Israel, na China, na Turquia, Egito, que eu e a Maria vimos lá no Egito também, na Índia, na Alemanha, na Bulgária, na Suécia, na França, enfim. Em todos os locais do mundo, aí eu fiz uma miscelânea de imagens também mostrando o quão antiga e o quão global era esse conhecimento, né? E aí, então, isso não poderia ser uma coincidência, né? Deveria ter uma cultura mãe que espalhou esse conhecimento, porque uma coincidência pode acontecer de um país para o outro, olha, por acaso, naquele país também fizeram a mesma forma, mas quando dezenas de países têm o mesmo símbolo, em tempos tão antigos, significa que o conhecimento já estava espalhado no mundo inteiro, né? E eu e a Maria vimos no Egito também, eu vou colocar a imagem aqui, Isso. também no Templo de Osíris, e era bem interessante, né, Mar? Então, realmente, nós vimos essa gravura, filmamos até, como tanta gente vai até lá, e embora alguns eles deixam chegar perto, tem que pagar para isso, outros não. Então, nós conseguimos aproximar, mas não chegar tão perto assim, mas deu um zoom na câmera.
O que acontece é que essa flor da vida, numa região, numa área de megálitos que está algumas dezenas de metros mais abaixo da estrutura de Ábidos, que não faz parte da estrutura de Ábidos, ou seja, o templo de Ábidos, como o templo em si de Sete I, foi uma construção posterior, em cima de provavelmente uma estrutura megalítica anterior, que não faz parte da história do Egito, como é o caso dessa estrutura do Osirion, que assim foi chamado, na parte de trás dele, que você desce para poder ver. Então, nós temos lá uma flor da vida gravada naquela coluna específica, que ficou famosa por causa do Nassim Haramein, que fez todo o escarcéu, extraterrestre, uma gravação a laser. Então, isso tudo foi o hoax, como se fala, né, hoax, que é um barulho que foi feito que não tem sentido, porque depois uma equipe de engenheiros, com permissão, foi lá e fez uma imagem com um microscópio especial, tirou uma minúscula partícula e analisou e viram que é tinta, então não tem nada a ver com laser. Isso significa que, primeiro, todo sítio megalítico não tem gravação. Uma coisa, as pirâmides são megalíticas, depois elas foram reconstruídas ou foram reparadas, então isso tudo fez alterações. Todo sítio megalítico, ou quase todos que a gente vê, eles foram alterados no tempo por causa dos que ocuparam o local. Entretanto, a verdade é que a construção megalítica não tem gravuras. Então, não fazia sentido, em uma das colunas do Osirion, ter essa flor da vida. Quando isso foi gravado? Ninguém sabe, mas é tinta. Pode ter sido na fase helênica do Egito, então, na época de Alexandria, faria sentido. Ou então, por volta do século XVII, do século XVIII para XIX, onde alguns grupos esotéricos começaram a querer gravar coisas para contar histórias. Então, quem foi que gravou? Não sabemos, mas que a tinta é, e não tem nada a ver com laser, apenas para corrigir a história que o Nassim Haramein andou contando por aí, e agora ele não conta mais, porque a ideia que ele teve ruiu após essa análise mais profunda. É isso. Ele foi desmentido, né, pelas evidências. E eu vou até anotar aqui no meu caderninho, como a Maria gosta de dizer, para a gente falar um pouco depois sobre esses templos megalíticos, né? A gente pode falar do Osirion ou falar de alguns principais, assim, seria um assunto bem legal de trazer, né? Você não acha, né? Sem dúvida. É bem interessante. Vou deixar anotado no nosso caderninho aqui. Então, vou seguir aqui para o próximo slide. Bom, aqui a gente vai começar a dizer como é que essa forma geométrica, né, como é que surgiu a flor da vida e qual a ligação dela com o universo, com a criação, né? Então, aqui eu vou colocar o ponto primordial, o primeiro momento, o eu sou. Então, no princípio era o ponto, a consciência pura, indivisível e eterna, o primeiro momento da criação, quando o absoluto desperta para si mesmo e declara eu sou. Então, eu coloquei o olho de Horus aqui, mas é só para simbolizar um ponto inicial, quando a consciência universal se identifica como existindo, como eu sou, né? O princípio. Este ponto não possui dimensão física, mas carrega dentro de si todo o potencial criativo do universo. É o silêncio antes da primeira palavra, o vazio grávido de infinitas possibilidades. Aqui no coração da não manifestação reside a semente de tudo que virá a existir. Essa consciência, então, tem a iniciativa de se expandir para todas as direções. Então, coloquei as setas aqui, né, simbolizando ela se expandindo em todas as direções ao mesmo tempo. E quando isso acontece, você cria a primeira realidade, mas essa realidade ainda não é física. Mas o eu sou, agora eu sou isso, né? Ela se localiza como tendo um espaço, como tendo um limite, como tendo uma proporção dessa primeira criação. Logo em seguida, essa consciência primordial se move em direção a uma extremidade. Na verdade, ela se move em todas as direções ao mesmo tempo. Mas aqui, para fins didáticos, a gente colocou ela só aqui se movendo para cima, aqui, né, na borda de cima aqui do círculo. Também é uma referência simbólica só, porque num espaço não teria cima nem embaixo, nem direita nem esquerda. E também não se trata de um círculo, e sim de uma esfera.
tá? O que é um círculo bidimensional é uma esfera tridimensional, né? Então, ele se desloca para essa ponta, essa beirada da realidade e cria uma outra realidade. E aqui, a partir daqui, então, você tem essa forma aqui, na interseção dessas duas esferas, você tem a forma do Vesica Piscis. É aqui que começa a acontecer as coisas, aqui que a realidade surge, aqui que o universo surge, na interseção das duas primeiras realidades primordial. Porque aqui é o número 3, você tem 1, 2 e o terceiro da criação, sagrado número 3, da onde sai toda a vida. E como a gente sabe, tudo que é acima está abaixo também. Então, essa forma, por conta do universo ser fractal, essa forma, ela vai se replicando em tudo. Então, é o formato da boca humana, é o formato do olho também, né? Para quem não sabe, o olho é a extensão do cérebro, então ele percebe a luz, ele capta a luz, ele enxerga o mundo de fora. É o formato da vagina que dá a vida também, que gera a vida, e a gente usa esses termos, dar a luz, né? Faça-se a luz, a gente já tem esses termos na nossa linguagem, que está contido já no nosso inconsciente, desses primeiros movimentos universais. Então, a Vesica Piscis é muito importante. O nome Vesica Piscis vem de vesícula de peixe, é uma referência mais religiosa, atual do cristianismo, né, referente a Jesus, seu avatar da era de peixes. O Papa usa um anel, inclusive, que tem um pescador, que ele pesca almas, né, tem toda uma mitologia aí cristã, mas esse conhecimento é mais antigo do que isso, tá? Então, apesar do nome ser Vesica Piscis, não é originário, esse conhecimento não é originário do catolicismo, do cristianismo, é muito anterior, tá bom? A gente só usa essa nomenclatura hoje em dia, porque vivemos uma sociedade que é basicamente cristã. Então, aqui eu deixei aqui em brilhante, né, para mostrar essa Vesica Piscis, bem em evidente, e aqui a gente, nessa forma da Vesica Piscis, surge esse retângulo dourado, que é o retângulo dourado, uma das formas geométricas mais importantes também, porque é daqui que a vida física consegue ter condições de se manifestar. E o que acontece? Quando a gente diz que o universo é matemático, Pitágoras falava que o universo era matemático, ele não estava querendo dizer que o universo é números. Ele não está falando de 1, 2, 3, 4, não é números que ele está falando. Ele está dizendo que o universo é geométrico. A matemática que ele está falando é geométrica. Deus, no caso, seria um geômetra. Tá? Porque os números que a gente tem hoje em dia, 1, 2, 3, 4, a gente entende ele na nossa sociedade atual. Mas vamos supor, aí, fazendo um exercício imaginativo, que daqui 1000 anos surgir uma nova civilização e vem aqui e pesquisa a gente, talvez eles não saibam identificar o que é as nossas letras e os nossos numerais, os nossos algoritmos, porque vai ser perdido essa informação, assim como aconteceu com pesquisas sobre os egípcios e a linguagem que eles usavam, as escritas e hieroglifas dele, a gente não entendia nada, né? Então, esses números, ele é só uma referência atual. Agora, na geometria, um quadrado é um quadrado hoje e vai ser um quadrado daqui 10 mil anos. É um quadrado aqui na Terra e é um quadrado em qualquer lugar do universo para qualquer inteligência que estiver lá. Então, quando a gente diz que o universo é matemático, ele é geométrico, tá bom? Então, essa é uma geometria muito importante. Aqui, o retângulo dourado, né, que os antigos já conheciam muito bem, ele gera essa forma de espiral que é a sequência Fibonacci. O Fibonacci, ele redescobriu isso lá no século, eu não lembro o século, que depois a gente pesquisa, e eu ponho na tela o século que ele descobriu, mas é recente. Mas ele redescobriu, esse conhecimento já era muito antigo, os gregos já usavam para fazer arte, para fazer estruturas, principalmente religiosas, né, arquiteturas e tal, então era um conhecimento bem antigo. Mas é legal entender como funciona a sequência Fibonacci. Então, basicamente, é o número 0 com a soma do primeiro número. Então, é 0 mais 1 dá 1. Aí você soma o 1, que é o resultado, né? O mais 1 dá 2.
Aí o 2, que é o resultado, você vai e soma com o número anterior, que é 1, dá 3. E aqui, a partir do 3, de novo 3, começa a mágica. Porque até então, ó, o resultado é 1, 2, 3. Agora ele vai pular um número. A partir do 3, ele pula um número. Então, 3 mais 2 é igual a 5, pulou 4. É que começa a pular os números. Você vai sempre somando o resultado com o número anterior. Aí dá um novo numeral aqui, 8, 13, 21, e vai crescendo. E essa é a sequência Fibonacci. Essa é a sequência que a vida cresce, né? Ela começa no zero, imperfeita, e ela vai ficando cada vez mais complexa. É interessante, Rafa, sua volta, que o Volto. quadrado, ele era do século XIII, o Fibonacci, né? Então, interessante, Leonardo, Ótimo. de Pisa, no século XIII, e ele deixou, sei lá, se isso não tinha outra forma de colocar, o quadrado, que é a nossa realidade, ou seja, o quadrado sempre nas sociedades esotéricas, místicas, etc., representa a matéria e a nossa realidade, que é quadridimensional, 3 de dimensão, e uma quarta de tempo. Mas a gente, sempre representada, antes de falarem na quarta dimensão do tempo, sempre representada pelo cubo, né? E ele deixou com 13. Interessante. Perfeito, perfeito. Tem uma referência interessante do 13 aqui, viu, Mar? E realmente, o quadrado ou o cubo é referente à matéria, né? Matéria densa que a gente vive. E aqui na sequência Fibonacci você vê que começa com quadrados que formam retângulos, né? E cada vez quadrados e retângulos vão se formando e você tem ali aquela espiral que vai seguindo, né? Aqui eu trouxe essa imagem para mostrar que a sequência Fibonacci, que é como a vida cresce, ela está em tudo, inclusive na sua mão. Então, se você pegar aí o seu dedinho, eu não vou usar o dedo do meio ali para não ficar mostrando o dedo para vocês, tá, gente? Vou usar o indicador aqui, que é mais bonitinho, né? Então, se você pegar a primeira falange aqui da gente, que simbolizaria o número 1, né? E aí você somar com a segunda falange aqui, você vai ter o número 3, né? 1 mais 2 é igual a 3. É exatamente o tamanho dessa terceira falange, tá? Se você pode medir na sua mão que você vai ver que vai dar certinho. E se você seguir a sequência Fibonacci e somar o resultado, que é 3, com 2, que é essa segunda falange, dá exatamente o osso da mão aqui que vai ligar no punho. Tá? Então, essa sequência Fibonacci você encontra em tudo, inclusive na sua mão, no seu rosto, no seu corpo inteiro, na natureza, né? Eu trouxe uma miscelânea de imagens para mostrar que essa geometria sagrada está em tudo. Provavelmente muitos de vocês já viram várias dessas imagens, né? Mas para quem não viu, é interessante. Até no rostinho da Mona Lisa ali, porque o Leonardo da Vinci também estudou isso, tá? Estudou a flor da vida, tem desenhos no caderno, os famosos cadernos do Leonardo. Eduardo é o nome do meu filho, do Leonardo, né? Por acaso era o xará do Leonardo também Fibonacci, né? E também eles eram italianos. E ele chegou a estudar isso bastante. Então, não é à toa que está no rosto da Mona Lisa, não, tá? Por isso que E várias outras formas. o segredo da energia, como grupos que foram suprimidos ao longo da história, e principalmente durante a Segunda Guerra Mundial e antes dela, desde o século XIX, final do século XIX, início do século XX, eles exploraram a energia livre num sistema de espiralar, né? Então, criando equipamentos e instrumentos onde o processo era exatamente fazer a energia espiralar em tipo de estruturas, utilizando desde água até mercúrio oxidado e outros sistemas magnéticos, onde o vórtice eletromagnético é o sistema espiralado. Então, essa é a estrutura que representa a natureza. Essa é a estrutura da energia livre, inesgotável, e que nos suprimem, impedem que nós possamos obter, embora ela foi obtida inúmeras vezes, mas os grupos foram suprimidos, seguindo exatamente essa estrutura. Porque quando você representa a natureza, você a observa, você aprende, isso já era o ensinamento pitagórico, a como é a manifestação das coisas, dois que se tornam um terceiro, e o terceiro carrega a parte de um e a parte do outro,
mas para que essa estrutura se forme, essa polarização que gera uma síntese, ela ocorre através de um espiralar, né? Que é o fluxo da energia, que toda a natureza e todas as coisas seguem matematicamente, então, a proporção dessa proporção áurea, a sequência Fibonacci, é a matemática da coisa. Perfeito, é isso mesmo. E o Leonardo da Vinci também falava isso, né? Ele tem que observar a natureza, porque é seguindo a natureza que esses conhecimentos estão todos contidos lá, né? Então, essa forma espiralada é a forma de melhor aproveitamento energético, realmente. Então, tudo segue esse padrão. Por quê? Porque o universo, ele é uma espiral, ele está em espiral, né? E nossas galáxias, a Via Láctea, ela também está em espiral. Portanto, todo o sistema solar também vai rodar em espiral, planeta Terra em espiral, e tudo que está no planeta também, as plantas, os vegetais, os animais, tudo vai criando uma espiral. Tudo segue sempre o padrão, porque o universo, ele é espectral, né? O macro e o micro, ele sempre vai seguindo o mesmo desenho. Então, vai seguindo esse padrão. Aqui eu passei para fazer uma ligação interessante aqui da sequência Fibonacci, que eu coloquei como essa representação dessa onda senoidal aí, né? E essa linha laranja, amarelada, que você está vendo no centro, seria o Φ, né? Que é o número da perfeição divina. Então, o Φ é um número irracional, que ele começa com o número 1, ele tem uma vírgula e vai uma infinidade de números, né? Os primeiros é 1, 6, 1, 8, 0, 3, 3, 9, e ele é infinito. Supercomputadores já trabalharam no Φ, ele não tem fim, os computadores ficam trabalhando eternamente, não chega no número. Então, ele é uma representação numérica da perfeição e do infinito, né? Então, a gente poderia chamar de Deus, uma coisa assim. Enquanto a sequência Fibonacci é essa onda senoidal, onde ela começa bastante desregulada e ela vai se aproximando, mas sem nunca alcançar. Então, olha que interessante esse quadro do lado, que eu coloquei aí. Se você pegar o número 1 e dividir por 1, é igual a 1. Ele está abaixo do número π, o número φ. O número φ eu coloquei aqui em cima, tá? Esse número irracional grandão aqui. Aí você segue, o número 2 dividido por 1 é igual a 2. Ele está acima de φ, só que agora ele está um pouco mais perto. 3 dividido por 2 é 1,5. Agora ele está abaixo de Φ. Igual a onda senoidal aqui, ó. Uma hora ele está acima, outra hora ele está embaixo. Toda vez que ele volta novamente, que ele vai ou deixa para ir para baixo ou vai para cima, ele chega mais perto ainda no número Φ. Tanto é que quando você chega aqui, por exemplo, nessas somatórias, ó, 55 dividido por 34, olha aqui, ele já dá 1,61, aí ele fica diferente de novo do número Φ, tá vendo? Tá abaixo, depois ele vai ficar acima, depois abaixo, mas toda hora se aproximando mais. Então, o que acontece? A natureza é isso, essa é a verdadeira evolução que acontece, onde a natureza vai crescendo imperfeito e vai cada vez mais, com o passar dos éons, das eras, vai chegando próximo da perfeição, sem nunca atingir a perfeição, que é infinito, né? Mas ela vai cada vez mais perto. Isso explica até a natureza da evolução humana, inclusive, onde você teve momentos da cultura e sociedades que chegaram bem perto do divino e do conhecimento, né? E depois se afastou novamente, se perdeu tudo aquilo, e depois outras sociedades foram surgindo, porque é esse crescimento ondulatório que a vida vai seguindo em torno de um número perfeito e eterno, tá bom? Aí aqui, tudo isso a gente ainda estava só só na Vesica Piscis. Mas aqui esse crescimento depois da Vesica Piscis continua, né? E aí a consciência se movimenta na extremidade aqui e vai criando uma outra esfera. Isso vai se repetindo até essa forma aqui, que são 7 esferas, né? Essa é a semente da vida, são 7 esferas. Então, a semente da vida também tem um significado muito legal, porque são o número 7, né? Então, a gente sabe que é os 7 dias da criação, que surge essas ideias, 7 cores espectrais, os 7 chakras, 7 notas musicais, 7 camadas cardíacas que tem o coração, e as 7 glândulas endócrinas, né? Que a gente também tem no nosso corpo.
Então, há um padrão aí semelhante de crescimento do 7, o sagrado, né? O número 7 sagrado. A progressão até os 7 círculos revela um número sagrado. Não é coincidência, mas a matriz fundamental da nossa realidade vibracional. A semente da vida é apenas o começo. Dela nasce a majestosa flor da vida. Porque esse crescimento, ele continua esse padrão, né? E ele vai ficando mais complexo. Aqui já começa uma estrutura semelhante ao crescimento das células humanas, né? As células humanas também crescem assim, primeiro uma esfera, né, que é uma célula, depois uma outra e uma outra, ela vai crescendo dentro do mesmo padrão, né? E aqui a gente tem a flor da vida, já com a forma mais conhecida dela, são várias esferas, e aqui a gente consegue ver uma comparação que eu fiz aqui, né, do ponto e da galáxia, do micro e do macro, né, desde do crescimento das células até os crescimentos das galáxias. Então, você segue esse padrão. É uma matriz holográfica, quando o espírito continua sua dança sagrada de rotação e projeção. A geometria se expande até formar a flor da vida, este símbolo majestoso de 19 círculos entrelaçados, transcendente e conceitual. É um campo de informação vivo, né? A flor da vida é a matriz holográfica que contém toda a memória e todo o potencial do universo. É a linguagem primordial através da qual a mente universal projeta a realidade em sua infinita forma de expressão. Aqui reside o padrão original, código-fonte. Então, ela está nesse crescimento, e a partir daqui você consegue tirar 13 esferas principais, as 7 centrais, e mais as externas aqui, né? E das 6 externas. Que forma aqui o que a gente chama de cubo de Metatron, né? Tudo, que tem muita coisa para falar sobre isso. Esse termo foi dado pelo Drunvalo Melquisedeque, que é esoterista, mas dentro do conceito New Age, etc. É uma Isso, terminologia, ok, é válido, ok. né? Essa terminologia. E aqui, nesse cubo, que está contido na flor da vida, você encontra os sólidos platônicos, famosos sólidos platônicos, né? Ele contém todos os sólidos. Eu pus uma representação aqui mostrando os sólidos platônicos que sai dessa forma geométrica, né? Desse cubo de Metatron aqui. Então, você tem o tetraedro, o cubo, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. São as formas fundamentais, os tijolos da vida. Formam a matéria em si. Então, aqui é a sombra da Matrix, o cubo negro. Já que a gente estava falando em cubo, o paradoxo do cubo de Saturno. Se o cubo de Metatron, nascido do fruto da vida, contém a arquitetura da criação divina, por que nossa cultura venera secretamente outro cubo? Quando eu digo nossa cultura, isso é tudo arquitetado pelos controladores, né, da sociedade. O cubo negro, desprovido de vida, associado ao tempo, à restrição e ao controle, o cubo de Saturno. Ecoa pelos símbolos do poder, na Caaba da Meca, nos logos corporativos, tem muitos logos, nos rituais ocultos, sua geometria também governa, mas governa através de limitação, não de expansão. Tá? Então, ele seria o oposto, o universo é dual. Então, esse aí seria o oposto, e é muito utilizado, e é o cubo de Saturno que governa muitos da nossa vida aqui na Terra, né? Aqui reside um dos maiores mistérios da geometria sagrada, duas forças cúbicas, duas manifestações de poder criativo. Uma que liberta através do conhecimento e outra que controla através da ignorância. A escolha de qual cubo honrar define o destino da consciência. Aqui eu trouxe para finalizar a parte do cubo negro, porque eu e a Maria, a gente tinha conversado de falar sobre esse cubo depois, né? A gente ia trazer a geometria sagrada e depois, na sequência, num próximo, a gente fala do cubo. Então, eu finalizaria aqui para dizer que vai ter mais assuntos sobre isso. Mas, então, a geometria sagrada, basicamente, né, resumindo, o máximo que eu consegui, é isso, é a estrutura toda da matéria contida nessa forma geométrica. Então, é ela que cria toda a matéria física que a gente vive. Tá? A apresentação é essa. Tá bom? Aqui eu fiz uma comparação, né, do cubo que controla, que é o cubo de Saturno, e o cubo que liberta, que é esse cubo que a gente estuda dos sólidos platônicos, da geometria sagrada.
Formas de chegar a isso, o conceito sagrado. Sagrado não é o meu estilo, mas é uma maneira de observar a mesma coisa sobre um outro ângulo, né? Você pode chegar na mesma estrutura, da mesma maneira, olhando pela escala de Planck, que é a mínima dimensão que pareia entre o mundo físico e o mundo que se chama, e aí aquilo que se chama de física quântica. Então, o número de Planck, da escala de Planck, ele é o divisor de águas, e se utilizamos a unidade de Planck dentro de um próton, por exemplo, nós construímos exatamente a mesma estrutura que o Rafael está chamando de flor da vida e de matemática sagrada, de geometria sagrada. Não é a minha terminologia, mas obviamente é uma terminologia que deve ser levada em consideração, que a maioria conhece dessa forma. Eu uso o conceito mais matemático e dentro da física, que no final nós vamos construir da mesma forma a representação do mínimo, da estrutura básica, da unidade básica da matéria, que deve ser dividida entre a mínima unidade possível, e ela é entendida exatamente como uma pequena esfera, digamos assim, que é a dimensão da unidade de Planck, na escala de Planck. Então, tudo isso, quando está em cursos específicos, que é um pouquinho mais complicado o raciocínio, mas no final chegamos no mesmo lugar, que é entender que a associação entre duas coisas de forma a gerar uma terceira, que se associa com uma outra, que gera uma outra terceira. Então, é um processo que segue toda essa matemática, porque é o que desenvolve a estrutura da fisicalidade. Então, eu falo em linhas de força, que são as estruturas energéticas que cristalizam na matéria. E no final, podemos representar dessa mesma forma, então são maneiras que chegam ao mesmo lugar, entendendo que o que se chama de sagrado é uma palavra que significa, para mim, a maneira como a estrutura da matriz de realidade, que é o nome até do código do livro do Rafael, o código da matriz de realidade, ela utiliza uma estrutura avançada de matemática e geometrização. Então, existem várias formas, mais complexa e mais simples, de entender que estamos em um mundo de associação entre coisas que geram uma síntese, e que a partir disso, esse processo constante de associar e sintetizar é o segredo do processamento eterno, mas que segue sempre uma matemática, segue sempre algoritmos, segue uma fórmula matemática que leva ao processo de expansão constante, que é o que o Rafael falou logo no início. Então, a expansão constante demanda processamento de informação sobre uma certa maneira, que é aquilo que nós chamamos de fórmula da nossa realidade física. Então, é bem isso, a visão que o Rafael estava passando para vocês, sobre uma linguagem que a grande maioria consegue entender, com certeza. Exatamente, exatamente. Essa é a intenção, né? Que comece a montar uma base para ter condições de acompanhar alguns cursos, né? Porque realmente o curso da Maria ela começa explicando desde o início, desde as bases, né? Mas tem alguns cursos que são bastante complicados. Então, sempre é bom ter uma base legal para acompanhar. Mas, enfim, é mesmo para complementar e para entender um pouquinho mais sobre a geometria sagrada, sobre esse simbolismo, né, que está no livro. Eu trouxe muita coisa aqui que não está no livro, e tem muita coisa no livro que não está aqui, tá? Falando desse assunto. E eu espero que vocês tenham gostado saber um pouquinho mais, né? Tem muita gente que não assistiu os outros vídeos, Rafael. O livro? Eu deixo ele sempre aqui. O pessoal que está novo aqui, que não assistiu os outros que você apresentou, precisa saber o que você está falando. Exatamente. Eu tenho o livro aqui, eu tenho essa versão física, tá? Tem a versão digital, né, que é a versão principal, é o mesmo livro, só que essa aqui é a versão física.
Muita gente, tem pedido a versão física, inclusive, como eu disse nas outras lives da gente, eu não esperava que as pessoas iam querer o livro físico. Então, eu deixei o livro físico à venda porque a Hotmart permite você colocar o vídeo à venda. Eles mesmos fazem os trâmites, envia para a gráfica manda para a casa das pessoas. Eu fiz um livro grande, né, como você pode ver, ele tem o tamanho de uma folha A4 mesmo. É um livro todo colorido, em papel cochê, 90 gramas, que a primeira vez que eu fiz o livro físico, só de exemplo, ele fez na versão pequenininha, sabe? E aí ele vinha preto e branco, e ficou uma porcaria o livro. E aí eu falei, bom, já que se alguém quiser comprar o livro físico, então eu vou fazer um livro físico bom, né? Porque a pessoa fica como, para ela ali, como referência e de coleção. Então, ela sai um pouco mais caro, porque é um material de excelente qualidade e também tem os processos de fabricação do livro, né? Então, acaba gastando mais. Demora também para chegar, ele demora mais ou menos uns 15 dias para chegar. Algumas pessoas me mandaram mensagem: meu livro não chegou onde está. É porque ele não tem em pronta entrega. Como é que funciona o sistema? Você comprou, a Hotmart diz para a gráfica que o livro foi comprado e a gráfica vai começar a produzir, para depois te entregar via Correios, que não é lá essas coisas dos Correios, né? Então acaba demorando um pouco para entregar. De qualquer forma, o livro digital, né, ele é mais barato e é na hora, é instantâneo, né? Esse é um segundo livro que, quando você vai comprar o digital, aparece para você comprar também se quiser, que é um livro que tem exercícios, né? É um livro já pequenininho, do tamanho padrão, né? E é um livro mais com exercícios interessantes, de visualizações e tal, que está disponível para comprar. E na compra do livro principal, você ganha um livro bônus também, que é um outro livro, que não é esse, é um outro livro que vem também digital, tá? Ficou lindo o livro principal e os outros, com certeza. Então, aqueles que estão interessados em conhecer simbologia básica, é um trabalho do Rafael, que é muito importante para aqueles que querem entender uma simbologia mais avançada, precisa primeiro conhecer a base, e é isso que ele está fazendo pelos alunos, ajudando o pessoal, e quem não é só aluno, quem está no canal, a acompanhar, seguir os primeiros passos. Então, é um trabalho muito de grande valor, muito útil para todos aqueles que querem se desenvolver nesse caminho. É isso. Perfeito. Gente, muito obrigado. Queria agradecer aí pelo carinho de vocês, pela audiência. Tá muito legal fazer esse trabalho junto com a Maria. Dizer que se faltou alguma informação aqui, é realmente porque a gente está passando uma informação básica, tá? Então pode ser que tenha faltado alguma informação, falado alguma coisa. Essa geometria sagrada, esse conhecimento aí, ele tem muito assunto, não é infinito igual o número φ. Não dá para abordar 100% de tudo, mas eu tenho certeza que teve coisas aqui que eu devo ter trazido que vocês talvez não soubessem, né? Que sempre vai inteirando o conhecimento, isso que é legal. E queria agradecer também a você, Maria, obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. Vamos Muito feliz com o nosso continuar. quadro aí, que está consolidando agora, né? Está ficando E o bem pessoal legal. gosta bastante. De vez em quando a gente vai apertar um pouquinho mais, né? Então, Vamos, com certeza, está nos planos. Muito obrigado, gente. Até a obrigada, próxima. Rafa. Obrigada a todos vocês pela presença e até a próxima. Tchau, tchau.